Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Eu quero falar com vocês hoje sobre o pecado de Davi, que é uma grande lição para todos nós. Até quando o profeta Natan fala com ele e acusa o pecado dele. E o profeta Natan foi tão sutil, na sua colocação, que fez com que o próprio rei se autocondenasse, certo? O próprio rei, porque o profeta Natan olhou para ele e disse: rei, havia um homem muito rico que tinha um empregado. Esse homem rico tinha muitos gados e o seu empregado tinha apenas uma vaquinha para poder sustentar de leite a sua família. Aí esse homem rico recebeu uma comitiva com um amigo muito rico, muito importante. Então ele quis fazer um banquete, mandou matar a vaquinha daquele seu empregado, daquele seu servo, para servir aquela comitiva, aquele homem muito rico, amigo dele. O que deve ser feito com esse homem? O rei Davi se irou e disse: não, esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer. O profeta Natan olhou para ele e disse: esse homem é você, rei. É você. Você tem um harém cheio de mulheres. Muitas mulheres. E Urias tinha apenas uma esposa. Você mandou Urias para a frente de batalha pela cobiça da mulher de Urias. Doloroso isso, né? E Davi então percebeu o seu grande mal. Ok? Eu só quero que você preste atenção aqui na história de Davi, que ela diz muito respeito a nós hoje, aqui, para nós, todos, eu, você, qualquer um de nós. Ok? Enquanto não pecou o rei Davi, ele viu a glória do seu reinado, quando ele estava o quê? Se reservando contra o pecado, evitando de pecar, Ele viu a glória do seu reinado, cresceu. De repente, ele foi envolvido por uma nuvem, a nuvem da concupiscência, do mal, Então chamou a atenção dele. Por quê? O rei Davi, ele deveria estar num lugar, mas ele estava em outro. Você vai ver lá em 2 Samuel, do capítulo 11 e capítulo 12, tá? Leia lá. Ele deveria estar à frente de batalha, ele era o rei. Mas Davi preferiu estar, assim como tivesse de férias, estar no seu palácio de verão, Desculpe que eu estou com um problema nos olhos aqui e arde muito. Então, vocês vejam bem, Davi, na ociosidade do palácio, ele despertou, ele sofreu uma atração muito grande e não conseguiu resistir pelo pecado. Ok? Então Davi, em vez de estar no seu lugar, esteve num lugar de prazer, de deleite, aonde gerou um grande pecado da sua vida, certo? Mas esta negativa da vida de Davi, essa parte negativa, ela não pode desanimar a nenhum de nós, porque todos nós temos essa negatividade na vida. Uma hora você cai, você tropeça, você se deixa abater muitas vezes, tá? O que importa é que nós estamos sempre firmados na infinita misericórdia de Deus. Não podemos desanimar, mas preste atenção. Porque estava fora do seu lugar, no capítulo 11, verso 1. Por que Davi pecou? Por isso. Devia estar na frente de batalha e não de férias, tranquilo, sossegado, no palácio, enquanto seus soldados estavam lá arriscando suas vidas, É arriscado ficarmos fora do lugar onde Deus sempre te prepara um lugar. Então é arriscado você ficar fora do lugar onde Deus te colocou, onde Deus reservou para você. Temos de estar no centro da vontade de Deus.
quer se dar bem na vida, eu não estou falando de fortuna, não, porque, sabe, existe um pensamento aí para muita gente, né, que acha assim, não, eu vou servir a Deus, eu vou ser rico. Alguns pregadores põem na cabeça das pessoas isso, não, se você estiver firme com Deus, você vai ser rico, bem sucedido, você vai ganhar dinheiro fácil, que é mentira, chegar a essa conversa que o servo de Deus tem que ter iate, tem que ter apartamento, tem que andar de avião. Mentira, isso não é bíblico, isso não tem base bíblica. Ser abençoado não significa, certo? Propriamente que você tem que ser uma pessoa rica, próspera. O rei Davi, ele fala que nunca viu um servo de Deus mendigar o pão. Ok? Mas quantos servos de Deus são pessoas humildes? Foram e ainda são hoje, certo? Então, a questão de fortuna, isso aí é Deus quem decide, cada um. Existe muitos servos de Deus riquíssimos, mas tem muitos servos de Deus que são pessoas paupérrimas, pessoas que têm necessidade, infelizmente. Tá bom? Basta você olhar nos países pobres aí, servos de Deus passando muita necessidade. Ok? Então presta atenção, né? Davi, ele acabou se deslocando do lugar que Deus havia determinado para ele e se arriscou, se aventurou, certo? Diante do pecado, quando ele foi estar ali, olha bem como é que o mal prepara tudo. Ele estava ali no palácio, numa boa, ele andando, ele olhou por uma janela e viu. Aí é que grande pecado, certo? O pecado, ele atrai você, você não percebe, e aí você olha, e quando olha, grava, chama a atenção. É arriscado. O pecado, ele começa pelos olhos, né? A maioria dos pecados, né? Então é arriscado ficarmos fora do lugar onde Deus nos colocou. Temos de estar no centro da vontade de Deus. Ocioso, alguém disse, olha bem, o diabo tenta os que trabalham, mas o ocioso tenta o diabo. Olha que coisa interessante, o diabo tenta os que trabalham, mas o ocioso tenta o próprio diabo. Cabeça vazia, aquele ditado, lembra? É a oficina do diabo, né? Mateus capítulo 12, verso 43 até 45, dá uma lida lá. É bom sempre acompanhar os textos, né? Filho ocioso só traz tristezas aos pais. Na grande, maciça maioria das vezes, é isso. Então, nós não podemos fazer aquele trabalho infantil, né? Mas que seria a exploração da criança mesmo. Não, isso não pode. Mas ensinar a criança a trabalhar desde novinho, isso sim. Ensinar a criança, sabe? Ele não dá tudo na mão dele. Ele quer alguma coisa, olha, você tem que fazer algo para conquistar o que você quer, certo? Eu quero um doce, o que você pode fazer para ganhar esse doce? Ajuda a mãe a lavar a louça, né? Arruma a cadeira, limpa a mesa. E aí você já ganhou o seu doce. Então, a gente ensina a criança a trabalhar desde novinho, né? Então, o ocioso, né? Alguém disse, o diabo tenta os que trabalham, e o ocioso é que tenta o diabo. É terrível isso, né? Muito bem colocado, eu gostei, né? Cabeça vazia é a oficina do mal, certo? A oficina do diabo. O olhar pecaminoso. O que é o olhar pecaminoso? Guardemo-nos das portas dos olhos, olha bem, certo? Toma cuidado com isso. Guardemo-nos das portas dos olhos. Televisão, revista, um serviço meu, certo? As pessoas tentavam bastante. Vinham toda hora com revistas pornográficas, com vídeos pornográficos, né? Para mostrar, e eu sempre, não, deixa para lá, eu não quero ver isso, né? Eu saí, mas era constante, então é duro você estar num lugar desse. Eu, uma certa vez, a minha Bíblia, que eu estava lendo, deixei em cima da mesa, da cama, certo? Para atender um telefone. Quando eu voltei, certo? O telefonema era falso, né? Era só para me tirar do lugar. E quando eu voltei tinha uma revista pornográfica aberta em cima da minha Bíblia.
Então, para vocês verem que era um lugar muito difícil. Era muito difícil, não era fácil. Então foi uma batalha trabalhar naquele lugar, mas venci, graças a Deus. Mas é sempre difícil. Então nós temos que tomar cuidado, porque se você der, como falava minha mãe, der trela, né, para o mal, você abrir os olhos e olhar, não deixa eu dar uma olhadinha só, aí é o perigo. Quando você fala, deixa eu dar uma olhadinha, você já entrou na porta do pecado. Aí é complicado, né? Então o olhar pecaminoso, guardemos-nos então as portas dos olhos e dos ouvidos também. Lembra o que fala a Bíblia? Não te assente na roda dos escarnecedores, ó os ouvidos, certo? As pessoas contando piada, contando história, fofoca, falar mal dos outros, que no hebraico se fala lashon hará, certo? Que é a língua perigosa, a língua venenosa, né? Tome cuidado, não fale de ninguém, certo? Isso não agrada a Deus. Fale da palavra de Deus. O que fala a Escritura? Fale dessa palavra ao te levantar, ao andar no caminho, ao te sentar para comer, certo? Em casa, na rua, em qualquer lugar. Fale da palavra. A vida dos outros deixa, certo? Então nós guardemos de tudo isso, certo? Senão o próprio mal, ou como é interpretado, Satanás, né, toma posse da cidade. Quando fala toma posse da cidade, muitas pessoas pensam numa cidade física. Não, é o coração. O mal toma posse do coração. A cidade aqui é uma representação do coração, certo? E domina o coração inteiro. Está em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Confira lá. O pecado entra pelos olhos, certo? Primeiro contato é os olhos. Eva olhou para o fruto, não foi isso? E o cobiçou. Gênesis capítulo 3, verso 6. Ló olhou para a campina do Jordão, certo? Quando foi a divisão de Ló com Abraão, ele olhou para a campina do Jordão, certo? E armou suas tendas até a cidade de Sodoma. Está em Gênesis capítulo 13, versos de 10 até o 11. Gênesis 13, de 10 até o 11, certo? Porque Jó olhou, Abraão falou para escolhe o lado que você quer ir. O que você escolher, eu vou para o lado contrário. Aí ele olhou para as campinas verdinhas e falou, não sou bobo, né? É aqui que eu vou. Escolheu logo o lugar das campinas verdes. Abraão escolheu o lado da sabedoria, sabia? O deserto é sinônimo de sabedoria. Onde foi que Abraão ficou mais rico? No deserto. Não foi nas campinas verdes. Ok? É uma maravilha, né? É uma maravilha. Abraão fez sempre a escolha certa. Está em Gênesis capítulo 3, verso 6. Então Ló olhou para a campina, né, do Jordão e armou as suas tendas até Sodoma. Gênesis 13, de 10 a 12. Ok? A mulher de Ló, ela olhou para as ruínas de Sodoma e se transformou em uma estátua de sal. Está em Gênesis 19, 20. Por que ela olhou? Saudosa, preocupada, triste, porque sabia que estava sendo destruído. Então ela saudosamente olhou para trás e o anjo havia dito, não olhes para trás. Entrou aí dois pecados: a desobediência, porque havia sido dado uma ordem para ela, não olhe para trás, certo? E além da desobediência, a saudade do pecado, porque ali era um lugar de pecado. E por que o anjo falou, sai logo, deixa tudo aí, não vai levar nada? Porque tudo que ele havia conquistado ali era tudo relacionado ao pecado. Portanto, existia maldição em tudo aquilo, certo? E depois a vida de Ló andou para frente, né? Então a mulher de Ló, ela olhou para as ruínas de Sodoma e transformou-se numa estátua de sal. Está em Gênesis 19, 20. O pecado não nasce adulto, não, ele é gerado, tá? Ele é gerado pela concupiscência. Tome cuidado com isso. Está em Tiago, capítulo 1, de 13 a 15. A Bíblia nos adverte, muito claro, não olhes para o vinho, tá bom? Olhar para o vinho não significa que não pode olhar assim, né? Mas quando fala não olhe para o vinho, não tenha carinho, não tenha, sabe, paixão, não se apegue ao vinho, porque
Isso traz desgraça também, né? Está em Provérbios 23, de 31 a 33. Culpa da prosperidade? Será que o que aconteceu com Davi foi por causa da prosperidade? Davi não era mais o pastor de ovelhas, mas sim o poderoso rei de Israel, né? Ele estava muito orgulhoso e precisava acordar, né, da vaidade. Davi teve muita riqueza, muito poder, então aquilo, se a pessoa não se policiar muito bem, aquilo vai subindo, e chega uma hora e fala, não, eu posso pisar em todo mundo, porque eu sou muito rico, eu sou muito poderoso, ainda mais o rei. Davi podia ter muitas mulheres, é brincadeira não, é sério, como Salomão teve, outros reis tiveram, tanto de outras nações também, né? Já era um costume errado que já vinha de outras nações, certo? Que Deus, ele sempre desejou que o homem fosse um homem de uma mulher só, né? Mas o rei tinha lá suas concubinas, ok? Por isso é que o profeta Natan falou para ele que o poderoso tinha lá, certo? Muito gado, mas foi lá e pegou a única reis, né? Única vaquinha que tinha o empregado, o servo dele, e matou ela para servir a todos, certo? Então aquilo foi terrível, que o próprio Davi falou, esse cara deve morrer. Quando ele falou isso, Natan falou, você está certo, e esse homem é você. Duro, né? Ele julgou a si próprio, né? Então foi culpa da prosperidade. Davi não era mais o pastor de ovelhas, mas sim o poderoso rei de Israel. Estava muito orgulhoso e precisava acordar da vaidade, certo? A gradação e a degradação, que são, né? São quase a mesma coisa, só que opostos, né? Do pecado, a gradação e degradação do pecado. Tiago, capítulo 1, de 12 a 15. Concupiscência. O que é concupiscência? Seja lá ou uma paixão vil, né? É a genitora, a mãe do pecado, ok? Ela surge na adoração de poesias profanas. Eu estava vendo um dia umas pessoas admirando algumas poesias, né? Existem algumas poesias muito bonitas, eu gosto muito de poesia, né? Algumas poesias muito bonitas, mas tem que tomar cuidado, certo? Porque existe muita poesia que puxa para o lado pornográfico, né? Às vezes com palavras bonitas, certo? Eu sempre falo para as pessoas, essas músicas, né? Essas músicas, principalmente músicas românticas, sertanejas hoje, fala muito de fazer amor, de não sei o quê. Você sabe o que significa. São jeito bonito de falar a mesma coisa que todos condenam. Se a pessoa falar diretamente, né, do jeito popular, é condenável. Então fala-se a mesma coisa com palavras bonitas. Tem que tomar cuidado. Tudo isso Deus está atento, né? Então tá aí, poesias profanas, tem que tomar cuidado. Alguém já disse, né? Romance é rosa escarlata, com perfume atraente. Olha, romance é rosa escarlata com perfume atraente, mas com 1000 espinhos, ok? Tem o perfume, é a rosa, mas tem 1000 espinhos, ok? Pecado, uma vez ele concebido, sabe o que é? Uma vez aceito, recebido, tá? Se você aceita, rejeite de cara, não quero isso, obrigado, não quero. A pessoa diz, não quero saber disso, obrigado. Não aceite, uma vez ele concebido, nasce e cresce no coração do homem, certo? Alimentado pelo engano e pela mentira, tá bom? Porque vão dizer, eu lembro de uma propaganda, não sei se vocês vão se recordar, não faz tanto tempo assim não, faz algum tempo, alguns anos, mas não é tanto assim, que tinha uma atriz, né, famosa, eu esqueço o nome dela, da Globo, e ela fazia uma propaganda mostrando, né, alguns produtos lá, e falava, olha, isso aqui é bonito, isso aqui é pecado, isso é bom, ou é pecado, é bom, entendeu? É gostoso,
Olha bem, é pecado, é bom, é gostoso. Estão lembrados? Ela era uma morena, esqueço. Então, que eu ainda mostrei uma vez para minha esposa, você está vendo como é que é? Eles mostram o pecado como coisa bonita. Nossa, isso aqui é pecado, é bom e é gostoso. Olha bem, imagine-se, não você, mas uma criança vendo aquilo. Ele olha e fala, nossa, pecado é bonito, é uma coisa legal. Estão entendendo? Essa é a estratégia do mal. Essa é a grande estratégia do mal. Mostrar o pecado como algo bonito, certo? Então, pecado, uma vez ele concebido, nasce e cresce no coração do homem, alimentado pelo engano e pela mentira. Gera a morte física. Sim, Davi mandou Urias para a morte. Davi mandou Urias lá para frente de batalha, ainda mandou a carta para o comandante, bota ele aí, ó. Certo? Na frente, na linha de frente, sabia que ali ia morrer logo, né? Então, Davi mandou Urias para a morte, para tomar-lhe a mulher, que sabia assim que ele vai morrer, a mulher dele é minha, certo? Isso é uma estratégia. Olha o mal como trabalha na mente. Estratégia, olha, se ele estiver morto, ela é uma mulher livre. Mas só que Davi esqueceu, peraí, o mal está me convencendo a matar o marido dela. Certo? É eu que vou estar matando indiretamente, usando meus comandados. Eu vou matar ele para ficar com a mulher. Então ela não é uma mulher livre. Eu vou me tornar escravo do pecado. Ele não percebeu isso. Então tá aí, gera morte física. Davi mandou Urias para a morte, para tomar-lhe a mulher. Praticou o crime de sangue. Está em 2 Samuel, capítulo 12, 9. Ok? E está também em Salmo 51. Verso 14. Gera morte espiritual também. O que é morte? É separação. Quando você comete um pecado, automaticamente você cria um obstáculo entre você e Deus. Tá? Você está separado do Criador. Isso é morte. A morte física, o que é? Você cai, o espírito sai do corpo. Isso é morte física. Mas existe a segunda morte, que é a morte espiritual. É a separação para sempre de Deus. Ok? Então gera morte espiritual também. Davi morreu espiritualmente, certo? Está em Salmo capítulo 51, versos de 10 a 12. Sua consciência ficou paralisada com alguns momentos, né, de pecado, certo? Olha bem, a mente dele como é que ficou deturpada, né? Demorou a entender a aplicação da parábola do profeta Natã, quando Natã contou a história do fazendeiro, do rico, certo? Ele caiu a ficha dele quando ele se autocondenou. 2 Samuel 12, de 1 a 7. Enquanto não se arrependeu, não escreveu salmo algum. Ok? Então, mesmo você, antes que você tenha a morte física, né? Mesmo que você cometeu pecados gravíssimos, se houver um arrependimento genuíno, tá? Não pense que vai ser esperto e enganar a Deus. Vou fingir que estou triste com o que eu fiz e depois eu faço de novo. Deus não se deixa enganar. Então, se você tiver um arrependimento genuíno, com certeza, Deus vai transformar a sua vida. Ele pode ressuscitá-lo do meio do pecado. Ok? Transformar sua vida totalmente. Então, gera morte espiritual? Sim. Davi morreu espiritualmente? Sim. Salmo 51, de 10 a 12. Sua consciência paralisada, certo? Ficou paralisada, com alguns momentos de pecado. Demorou a entender a aplicação da parábola do profeta Natã. 2 Samuel 12, de 1 a 7. Enquanto não se arrependeu, não escreveu salmo algum. Qual é a conclusão que tiramos de tudo isso, então? Contra as investidas da concupiscência, certo? Nós temos que usar o nosso método mais firme, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa garantia de sucesso, de prosperidade e de verdade. Prosperidade que eu estou dizendo é espiritual, tá bom? Então, a palavra de Deus é a nossa garantia de vitória. Você se livra do mal utilizando e bem
a palavra da verdade, tem que manejar muito bem a palavra da verdade, certo? É a nossa segurança total. Está em João, 1 João capítulo 1, verso 7, leia lá, isso é importante, né? O salário do pecado é o quê? A morte. O que é morte? Separação. Qual é o salário? A recompensa do pecado. A recompensa do pecado é uma separação entre você e Deus. E cuidado, porque se a morte espiritual vier, em seguida você está perdido. Não tem mais como você se reconciliar, certo? Romanos capítulo 6, verso 23. Então, se reconcilia com Deus enquanto há tempo. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa dos seus pensamentos, dos seus maus desejos. Arrependa-se de tudo aquilo que você tem feito escondido sem que os outros saibam. Confesse isso ao Criador. Fale com o Criador sobre os seus pecados, ok? Deus, ele é grande, poderoso e amoroso para poder te ajudar e transformar a sua vida. Faça enquanto há tempo, porque se você tombar, não tem mais reconciliação, ok? Então que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pelo seu carinho, seu apoio, tá aqui comigo, né? E continua com a gente aí, se inscreva no canal, se for possível, não for lhe atrapalhar, eu agradeço de coração. Shalom, um forte abraço para todos, que Deus abençoe. Obrigado.